Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Velhinhos. Nem tanto. Hoje vamos aqui fazer uma retrospectiva dos nossos convidados, né? Que estiveram conosco, contar um pedacinho de cada um que aconteceu nas entrevistas, lembrar um pouquinho que eles falaram. Vai ser bem legal, vai ser bem interessante essa retrospectiva para a gente lembrar, né? Aquilo que Deus falou com as pessoas, aquilo que Deus falou com a gente, né? Então vamos aí dar sequência nos nossos convidados que estiveram conosco, não é isso, Daniel? É isso aí, gente. Nós também estamos aqui reunidos com o pessoal todo aí, esses negrão maravilhosos aí que tem aqui. Esse negrão feliz, alegre, velhinhos, mas nem tanto. Estamos felizes aí, né, por estarmos fazendo essa retrospectiva, né, contar um pouco da história nossa aí, né, relembrar as pessoas que foram lá, deram os testemunhos, as pessoas que realmente temos certeza que foram alcançados, né, por esses testemunhos aí, né, e vamos seguindo em frente aí. A gente ainda tem bastante caminhada pela frente, contamos com vocês aí, né, Utinho? É isso aí. A gente está só começando, né? É um podcast novo, mas graças a Deus tem alcançado muitas vidas, né? E alguns dos convidados nossos já eram conhecidos nossos, já eram nossos amigos, né? E outros que nós acabamos conhecendo depois se tornaram nossos amigos. Então, o gostoso do podcast é isso, né? Tá alcançando muitas vidas e também estamos fazendo novas amizades, conhecendo pessoas novas, isso está sendo muito bom. Isso aí. Bora lá então falar primeiro do nosso convidado, que é o pastor Anésio. Ei, Anésio, uma figura. Gente boa. Anésio, a gente conheceu o Anésio lá na primeira Igreja Batista da Lapa, né? Isso. Ele era novinho ali, ele já demonstrava assim que no futuro ele ia ter algo grande, né, de Deus na vida dele. Ele pregava bem, cantava bem, tocava bem, né? E hoje ele é pastor de uma igreja maravilhosa lá na região de Osasco, né? E nós tivemos o prazer de ter ele aí com a gente, né? E fizemos uma abertura assim inédita, né? Onde nós começamos o nosso podcast com ele tocando e nós todos cantando, né? Foi uma coisa assim que realmente foi bacana, marcante no nosso podcast. O Anésio achei bacana, foi além do nosso reencontro, que foi muito bacana, foi muito legal, a forma que foi criada a Carisma, né? A forma que foi criada, depois teve aquela parada, tudo, por causa foi criada na Copa do Mundo, né? Depois parado, depois ele estava meio afastado, não do evangelho, mas de igrejas, né? Aí o pessoal foi na casa dele e falou, não, você tem que continuar porque você é pastor e a gente precisa de um pastor. E ali começou a Carisma, né? Achei bem interessante isso aí. E hoje é o que é a Carisma. A igreja dele tem o nome certo, né? Porque quem conhece a Anésio sabe que ele é um cara muito carismático, muito inteligente também, né? E para nós foi importante fazer com ele o primeiro podcast, porque era o nosso primeiro, né? A gente também não tinha experiência, tudo, e fazer com o Anésio foi essencial, já era nosso amigo, então foi um bate-papo de amigos, né? Então, graças a Deus, foi uma bênção. Até hoje é o podcast mais visualizado por enquanto, né? E foi muito bom fazer com a Anésio mesmo. A Anésio é nota 1000. Exatamente. Exatamente. E para você que não viu ainda o podcast do Anésio, entra lá no nosso canal, assiste lá. São 2 vídeos dele, e os 2 vídeos são bem bacanas, né? São bem legais mesmo. Negócio bem assim, ele fala bem já por si próprio, né? Então ele conta as experiências dele, né? De como ele era na adolescência, tudo, como se tornou pastor, outros assuntos que nós abordamos também. Então está bem interessante esse podcast. Não é isso, Daniel? É isso aí, gente. É isso aí. Vamos seguir aí em frente aí com os nossos convidados, né? Porque ainda tem bastante gente para a gente estar comentando aí, né? Não podemos esquecer de ninguém aí.
E vamos ver aí agora quem que foi sorteado para a gente comentar. O segundo podcast foi a pastora Vivian, né? A Vivian também é uma conhecida nossa, né? Desde lá da adolescência, na primeira igreja batista da Lapa, né? E ela falou um assunto assim que hoje pega muita gente de calça curta, né? Pega muita gente de surpresa. Falou sobre um pouquinho sobre o abuso, tanto é que ela vai voltar numa data que nós já estipulamos aí para continuar esse assunto, mas ela contou mais também a experiência dela, de como ela foi esqueci o nome, como que é lá o lugar? Guatemala, né? Guatemala, isso. Como ela foi para Guatemala, o que ela passou com o apóstolo Rubens, né? E foi bem interessante esse podcast também, as experiências que ela contou, né? Realmente, assim, foi uma experiência marcante, porque eles foram para um local assim onde havia poucos recursos, né? E aí eles tiveram que se virar lá, né? Segundo a pastora Vivian, né? E aí, se eu não me engano, o filho ou filha dela nasceu lá, não me recordo. É filho? Eu acho que foi um filho, se eu não me engano. É filho, parece. É filho, né? Nasceu ali e realmente já é difícil para um casal sem filhos, imagine com filho então, com uma criança, né? Passaram muitos perrengues ali, mas graças a Deus, Deus estava na frente de tudo ali, né? Deu tudo certo, voltaram aqui para o Brasil, montaram um ministério aí, né? Um ministério grande e estão aí, né? Pregando a palavra de Deus, né? Uma quantidade boa de membros na sua igreja, né? E é isso aí, né? É uma prova de que Deus estava no negócio, né? Estava à frente de tudo. Isso aí. Ela é pastora da igreja Cristo Centro lá em Pirituba, né? E para nós conhecermos a Vivian, né? A gente não conhecia a história dela, a gente não tinha noção do que ela e o esposo passaram lá na Guatemala, né? Enfim, eles seguiram o chamado de Deus, passaram por grandes problemas, grandes provações aí, mas tá aí de pé, graças a Deus, né? Eu posso falar porque eu ouço a Vivian toda semana. Ela tem um devocional toda segunda-feira às 9 da manhã e sempre que eu posso eu tô lá ouvindo as palavras dela. Legal, então para você que também não ouviu essa entrevista, acesse o nosso canal que está lá. E eu vou te falar para você, aguarde novidades que ela vai voltar, vai falar um assunto assim super interessante, né? Que é sobre abuso. Abuso, ele influencia todo tipo de coisas, né? Não é só abuso sexual. Tem abuso familiar, tem abuso escolar, tem um monte de coisa. Ela vai estar voltando com a gente, né? Acho que, se não me engano, acho que em abril, né? Para falar sobre esse assunto e vamos aguardar aí ansiosamente, ok? A nossa próxima convidada, essa é uma figuraça, essa aí é demais, essa aí é tremendo, né? A Elzinha, intérprete de Libras, é uma figuraça mesmo, uma pessoa muito bacana, muito comunicativa. Foi assim um podcast bem alegre com ela, né? Abordou vários assuntos também com relação ao pessoal de Libras, né, que as dificuldades que tem em relação à comunicação com Libras, né, as dificuldades que alguns lugares têm ainda, e ela abordou vários assuntos interessantes também, para as pessoas, aquelas pessoas que querem aprender Libras e não sabem ainda, que querem se comunicar com Libras e não sabem ainda, aonde fazer esses cursos. Então foi um podcast assim excepcional, não é isso, Daniel? É isso aí, Elzinha é uma pessoa assim incrível, né? Ela tem uma disposição assim tremenda, né? Com ela não tem tempo feio, não tem distância, não tem horário, ela topa tudo, ela vai mesmo, né? E é uma pessoa realmente assim, bastante usada pelo Senhor, né? E que, se eu não me engano, aos domingos, né? Que ela está lá na primeira igreja batista da Lapa, é isso, né? Isso. Ministrando os cursos dela ali, né? De linguagem de Libras, né? Até eu fiquei curioso em fazer, mas eu não sei se eu tenho paciência, não. Mas assim, ela é uma pessoa maravilhosa e, se Deus quiser, ela vai estar de volta aí com a gente também, né? Para contar as outras experiências que ela tem tido aí nesse meio aí. O podcast da Elsa, ele
Eu não sei exatamente quanto tempo deu, mas foi um pouco mais que 1 hora. Mas ficou com gostinho de quero mais, né? Parece que acabou tão rápido, né? Porque quem convive com a Elsa sabe que ela é altíssimo astral. É difícil não vê-la, né? É difícil você estar com ela e estar triste, estar para baixo, né? Ela levanta o astral de todo mundo. E já fica o convite aí, Elzinha. Você vai voltar. Ela já sabe, ela já aceitou, né? Só falta, na verdade, a gente marcar, mas ela é sensacional. Isso aí, para você que quer saber um pouco mais de Libras, assista esse podcast também, que ela dá ali algumas instruções, né, de como aprender, né? Então, bem legal também. E a nossa próxima convidada é a Luara Degan. Luara Degan é uma cantora gospel, né, que nós convidamos, abordou alguns assuntos sobre o Ministério de Louvor, né, sobre música. Foram vários, esse podcast foi de vários assuntos, né? Até sobre, como é que fala? O pessoal que faz aí regime, esse negócio aí. Acho que é estética, né? Estética. Isso. Corporal, facial. Estética, tudo e tal. Mas foi bem bacana esse podcast com a Luara Degan. O assunto que ela abordou de louvor, assim, eu achei assim um máximo também, né? É uma cantora aí que, se você quiser convidar para ir na sua igreja, ela está, assim, bem disponível. É só entrar em contato com ela, com o marido dela, que eles vão de coração aberto, não é isso, Daniel? É, isso aí, né? Eu não a conhecia, né? Antes da gente convidá-la aí para o nosso podcast, né? E quando foi passado ali durante o nosso programa um vídeo dela cantando, né? Realmente, foi, nossa, ela canta bem mesmo, né? Tem uma voz muito bonita, foi um vídeo muito bacana, muito bem produzido, né? E é uma pessoa aí que, quem sabe, mais para frente a gente chame ela aí para falar assim, né? Também de outros assuntos, né? Voltados mais exclusivamente para essa área de beleza, estética, né? Porque isso também interessa para a gente, né? A gente sempre quer ficar mais bonito. Essa parte de beleza, estética, eu acho que vocês realmente estão precisando, né? Então, acho que uma consulta com a Luara vai bem para vocês dois aí, né? Eu já tô meio fora. Mas ela, além de ser um doce de pessoa, ela canta muito bem, né? Canta muito bem. Ela trabalha no Ministério de Louvor na Igreja Quírios, participa, né? Lá na Igreja Quírios, lá na Lapa, e também tem uma clínica de estética, né? Então foi um podcast bem diferente para nós, a gente abordou vários assuntos, foi muito bacana, muito gostoso. Como o Daniel falou aí, ela vai voltar aí com a gente, se Deus quiser. Com certeza. E para vocês, se um dia convidarem ela, gente, ela já veio aqui na igreja que eu congrego, aqui no Jaraguá, há pouco tempo atrás. Ela veio, fez a parte de louvor. E para você convidar ela, você vai até assustar pelo tamanho dela, tá? Gente, aí é pequenininha, gente. É baixinha. Mas a menina canta, viu? Canta e muito, né? Não é isso? Isso aí, recomendo. Também recomendo. Nota 10. Nota 10 mesmo. Próxima convidada foi uma pessoa que nós já conhecemos também, né? Que enfrenta, assim, umas dificuldades muito grandes, né? Que é a Melissa e a Jane Bonato. A Melissa, ela é cadeirante. Ela fez uma viagem recente agora para o México para fazer um tratamento, mas quando ela foi lá no nosso podcast, ela ainda estava com esses problemas ainda bem expostos ainda, né? Ela chegou a comentar que o jeito que ela fala, ela sente dor no corpo, né? Então você percebe quando ela começa a falar a expressão dela, né? E hoje, graças a Deus, pelas notícias que eu tenho, que eu acompanho sempre a Jane e a Melissa, ela está bem desenvolvida, está fazendo fisioterapia, né? E ela está caminhando aos poucos, né? Para melhor. É claro, a gente não pode falar assim, então ela vai andar. Gente, a gente não sabe nada que pode acontecer. Deus faz milagre? Faz sim, né? Mas a melhora que ela teve, assim, é surpreendente. Quando a Jane voltar e ela voltar, vocês vão ficar assim de queixo caído, que eu já sei algumas coisas, né, que eu não posso contar aqui, entendeu? Mas a Melissa, assim, é um amor de pessoa, é um doce de pessoa, uma menina linda mesmo, né?
que encantou assim o podcast e teve, sabe, as pessoas ficaram bem encantadas com ela, né? Então vale a pena assistir, não é isso, Daniel? Inclusive no dia em que ela esteve no nosso podcast, né? Devido ao fato de ela ser cadeirante, né? Aí a gente teve que subir com ela no colo, né? O Ené já tá mais velho que eu. O Wiltinho acho que não aguenta uma sacola, uma caixa de leite. Então sobrou para você, Daniel. Aí fui eu que carreguei a Melissa no colo. A gente subiu e desceu com ela, né? Mas assim, ela é levinha. Né? Uma pessoinha maravilhosa, uma pessoinha querida, uma serva de Deus, né? Por tudo que ela passa, ela podia estar, sabe, revoltada com Deus aí, né? Por que eu estou passando por isso? E aqui não, através dessa situação em que ela se encontra aí, né? As pessoas têm se achegado a Deus, ela tem dado testemunho de que, sabe, é Deus em primeiro lugar na vida dela, né? E inclusive essas novidades que o Enéas disse que tem acerca dela depois do tratamento, né? Nem eu sei, eu também quero saber depois. É isso aí. A Melissa é assim, acho que é impossível você conhecer a Melissa e não se apaixonar por ela, tá? A Melissa é muito, como pessoa assim, ela é muito doce, demais, não tem palavras, né? E só que ela é gigante, ela tem uma palavra poderosa, tá? E ela tem uma fé assim tão gigante quanto ela, tá? Ela tinha muitas barreiras ainda, tá? Inclusive financeiras, né? Para fazer esse tratamento no México, tá? E quando ela veio falando que ela ia vencer tudo e ia conseguir. E graças a Deus deu certo, a fé dela, Deus honrou a fé dela, ela fez o tratamento, ela já voltou para o Brasil. Eu também acompanho a Melissa, né? E ela vai voltar aqui no nosso podcast para contar para a gente como foi, né, e o que Deus fez de maravilhoso na vida dela e da mãe dela, né? A gente está falando da Melissa, tudo, mas o podcast também foi com a mãe dela, a Jane, né? A Jane também contou tudo que ela passou, então, assim, a bênção é dupla, graças Exatamente, a Deus. Inclusive, foi aquilo que o Daniel falou, né? Tanto a Jane como a Melissa, elas tinham tudo para se revoltar de Deus, né? Porque é uma situação difícil, né? Porque não é fácil, não, né? Para as duas não é fácil, né? Mas não, as duas têm, assim, uma fé inabalável, né? E eu já até falei para a Jane, quando você voltar, não fique constrangido de falar com a gente. Quando você falar, Enéas, chegou a hora, é agora. Então, eu já pedi para entrar em contato, para marcar o podcast, né? Então, assim que elas tiverem condições, elas vão estar voltando com a gente, ok? E o nosso próximo que nós convidamos é um casal assim que, nossa, para mim foi assim uma honra falar com eles. Patrick Dugan e Nedra Dugan, né? Lá do Ministério, oh meu Deus do céu, Vida Abundante. Vida Abundante. Foi um casal assim, foi feito online, né? Porque eles moravam ainda, né, em Minas Gerais, agora voltaram para os Estados Unidos, né? Mas é um casal assim, são os amores, gente, são amores. Gravaram CDs quando estavam no ministério do seminário, né? Lá em Coronel Fabriciano. Seminário Betânia. Betânia, isso. Gente, é um amor de casal. Então, sabe, quando eu vi esse casal a primeira vez, quando eu tive contato com eles, né? Eu fiquei sabendo deles, eu fiquei pensando assim, tanta gente, né? Que quer sair do Brasil para fazer missão nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos, gente, é assim de igrejas, né? E eles não, eles fizeram ao contrário. Eles saíram dos Estados Unidos, uma terra de primeiro mundo, vieram para o Brasil, largaram tudo, largaram família, vieram para cá, lá para Minas Gerais, levantaram um seminário, muitas igrejas lá em Minas, em Coronel Fabriciano, conhecem eles, em outros lugares também. Então, assim, contaram assim, uma história super interessante, né? De como tudo começou, como tudo aconteceu. E hoje você olha para esses dois, sei lá, é difícil ver os dois separados, né? Porque são unha e carne, né? Então é um casal abençoado, né?
É isso aí, e se eu não me engano foi lá que o Lorival se formou, né, estudou, né? Isso. Então, ele estudou lá e confesso que quando eu conheci eles aí também, a gente criou assim uma empatia tão grande por eles, né? Que quando eles disseram que ia embora, eu confesso que eu fiquei chateado, assim. Verdade. A gente conheceu eles agora, né? Nós já tínhamos até pensado em, de repente, trazê-los até aí pessoalmente, né? No nosso podcast, mas eles disseram que iam, né? Agora, de vez para os Estados Unidos. Eles dedicaram praticamente quase que boa parte, a maior parte da vida deles aqui no Brasil, né? E como eles já estão com bastante idade, né? Eles chegaram à conclusão que chegou a hora de voltar, né? Passar um tempo com os filhos, com os netos ali, né? E devido à idade também, eles precisam assim de cuidados, né? E a família deles toda está lá, né? Mas foi um casal assim maravilhoso, simpático, né? Que certamente deixou muitas saudades. Tem um caso curioso deles que é assim, o Daniel falou que toda a família está lá, mas na verdade uma das filhas dele está aqui no Brasil. Tá? Quando eles vieram para o Brasil, eles tinham uma filha. Se eu errar a história, pastor Patrick e pastora Nedra me perdoe. Tá? Mas eles vieram com uma filha que é americana. Tá? E tiveram, se não me engano, 2 filhos aqui. E os 2 filhos brasileiros moram nos Estados Unidos. E a filha americana ficou no Brasil, ela se casou aqui. Né? É isso mesmo. Mas o que eles fizeram pelo Brasil, tá? Nós nunca vamos ter como pagar. Eles abandonaram o país dele, eles deixaram o país dele, vieram evangelizar aqui. Assim, é muito difícil alguém, principalmente que é da área de música, né, que não conheça eles. Né? Ele fez muitas músicas conhecidas, né? Não dá nem para citar. A pastora Nedra é escritora. Então, assim, é um casal sensacional. A gente conhece eles desde da nossa juventude, né? E jamais imaginaríamos que ia ter um acesso tão fácil com eles. Eles são fantásticos. Graças a Deus a gente teve o prazer de conhecê-los. Acredito que foi a última entrevista deles aqui no Brasil foi com a gente. É isso mesmo, né? Foram embora, né? Tão bem lá, graças a Deus, né? E estão vivendo a vida deles agora, lógico, estão pregando ainda, estão fazendo lives, né? Estão ativos ainda, né? Mas eles merecem voltar, né? Ficar com a família agora, porque, gente, foi assim, um negócio inédito isso aí. Para mim foi um negócio incrível, assim, eles saírem de um país daquele, né? Que a gente conhece que os Estados Unidos é um país top, né? Vim para o Brasil, né? Pregar a palavra, fundar igrejas e toda a vida deles passaram aqui e agora estão lá curtindo os filhos e os netos, né? Valeu, pastor Patrick, pastora Nedra, por essa iniciativa de vocês. Muito obrigado mesmo. Próximo que veio no nosso podcast foi pastor Paulo Clava. Pastor Paulo Clava, muita gente já conhece, né? Pastor Paulo Clava é filho do pastor Davi Clava, né? Foi um podcast assim também que foi uma entrevista bem bacana. Ele contou algumas coisas do pai dele, o que o pai dele passou, né? Enfim, toda aquela situação de separação de igreja, aquele assunto chato de separação de igreja, né? Mas ali ele contou seu testemunho de como ele foi pastor também, como tudo começou, né? Que o pastor Davi parece que queria o filho mais velho, e porque era alguma coisa na Bíblia, e ele falou que não é sempre o filho mais velho, é o filho mais novo também, e assim foi. E ele hoje é pastor, ficou no lugar do pastor Davi Clava, né? E é uma pessoa assim, bem bacana também, que conhece bem a Bíblia, dá bastante estudos muito bons, né? Uma simpatia de pessoa também, nos atendeu assim, quando nós convidamos assim, com muito amor, com muito carinho, e foi um podcast assim, bem bacana, bem instrutivo mesmo, de tudo aquilo que ele falou ali. Então, convido você, que se entrar no nosso podcast, assista essa entrevista também com o pastor Paulo Clava. Não é isso, Daniel? É isso aí, né? A família Clava já está há anos, né, na igreja, na frente dos trabalhos, né? A começar pelo pastor Davi Clava, né? Que dispensa qualquer tipo de comentários, né? Nós 3 aqui tivemos o privilégio, né, de sermos ovelhas,
né, dele, né, naquela igreja durante muitos anos. E assim, para mim o pastor Davi Clava, sabe, é como se fosse um Billy Graham, sabe? É uma Um Rex referência. Howard. Hã? É uma referência. Isso, assim, fantástico, fantástico, né? E aí deixou aí o filho também aí, né? Seguindo o caminho, foi entregue para ele o cajado, né? Para seguir aí o caminho do pai, né? E o pastor Paulo Clava também tem uma mensagem assim tremenda, profunda, né? Vibrante, né? E foi gostoso demais entrevistar ele, né? Ele também é uma pessoa que tá sempre de bom humor, né? Todas as vezes que a gente fala com ele, conversa com ele, ele tá sorrindo, parece que ele tem uma energia ali, né? A bateria dele parece estar sempre carregada ali no máximo ali, né? É bom, né? Ser assim. Eu não sou assim sempre, não, né? Mas tem pessoas que têm essa capacidade, né? Mas foi bom demais tê-lo conosco, né? Nós fizemos também uma chamada assim de vídeo com ele, né? E foi bom demais, né? Se Deus quiser, a gente pretende mais para frente também estar chamando ele aí, né? Para contar outras experiências que ele tem tido lá na Igreja Batista da Lapa. É isso aí. O pastor Paulo Clava, a gente pode dizer que ele é um amigão nosso, né? Nós tem gente que conhece ele antes da esposa dele, né? Então a gente conhece ele há muito tempo, pastor lá da Igreja Batista da Lapa, mas tem uma curiosidade dele aí que ele era para ser o primeiro a ser entrevistado no podcast, né? E por alguns motivos de agenda, a gente sempre foi adiando para depois, será que dá tal data, dá para mim, não dá para vocês, e fomos adiando, e nunca dava certo. Aí que nós falamos, pastor, vamos fazer essa entrevista online, senão não vai sair, né? E nós estamos na mesma cidade, mas acabamos fazendo a entrevista online, né? E graças a Deus foi muito boa. E a gente pode dizer que o pastor também é bom de resenha, ele tem bastante história para contar, né? Tanto é que o podcast, gravamos o podcast, depois que terminou, nós continuamos conversando, tá? E a gente só parou de conversar quando acabou a bateria do celular dele. Então, para vocês verem como é gostoso conversa, né? Conversa com ele. Então, eu recomendo bastante, quem puder frequentar a Igreja Batista da Lapa, fazer uma visita e, claro, assista o nosso podcast com ele, que está muito bom. Isso, ele está lá todo domingo de manhã pregando, né? Tem a escola dominical eu acho que ele prega, eu acho que ele dá estudo ainda. Depois o culto das 10 horas da manhã ele, né? E tem uma palavra muito boa, gente, muito boa mesmo, né? Conhece muito a Bíblia, e foi o que Daniel falou, ele está sempre carregado, né? A gente sabe que pastor tem uns perrengues na vida aí, mas ele está sempre, né, com a bateria carregada. O homem não para, gente, o homem não para e vai embora, né? Mas é isso aí. O nosso próximo convidado foi a Mona Lisa Lucena. A Mona Lisa trouxe um assunto bem bacana também, né? A Mona Lisa, ela é uma modelo, né? Então ela faz comerciais, ela faz propaganda, ela faz pontas em novelas, né? Já fez pontas na novela do SBT, não sei se na Record também, não sei, não estou lembrado agora, mas ela contou assim algumas coisas que é bem surpreendente nesse mundo aí, né? Que se a pessoa não tiver um direcionamento de Deus, a pessoa não consegue ficar nos caminhos de Deus, né? Então tem que ser. Então a Mona Lisa é uma pessoa assim, bem consciente daquilo que ela faz, né? Porque a gente sabe que esse mundo que trabalha nessas coisas assim, televisão, atriz, tem sempre algo por trás. E a Mona Lisa é uma pessoa bem consciente, né? Tanto é que tem uma parte que ela contou no podcast que eu achei interessante, uma cena que pediram para ela fazer, que ela rejeitou, que ela achou que ela ia ser excluída da cena, mas não, o pessoal assim mesmo chamou, não, a sua postura foi firme, você vai continuar na cena. E assim ela fez a cena, foi tudo bem, né? E graças a Deus ela continuou naquela gravação. E se Deus quiser também, ela vai voltar. Ela participou de um podcast com a gente também, como entrevistadora do nosso próximo convidado, que nós vamos falar, né? E foi muito legal também, né? Isso aí. Eu infelizmente não tive o prazer de conhecer a Mona Lisa, né?
porque nesse dia eu não estive aí, eu não fui, né? Aí ficou só pro Enésio e o Ayrton aí, né, fazer um programa com ela. Um velhinho a menos. Mas a Mona Lisa é um fato curioso também dela, né? Ela falou pra gente, antes de começar o podcast, falou, gente, eu tô nervosa. Eu falei, Mona Lisa, você é atriz, você decora texto, você aparece na TV, faz filmes, novelas e tá nervosa em participar com a gente, né? E, nossa, ela é fantástica, a história dela é fantástica, ela tem muito testemunho para contar, né? Como que é o meio artístico e principalmente como se posicionar, né? Esse fato aí que a Enéas contou, se eu não me engano, falaram em dobrar o cachê dela, né? Em dar um cachê maior para ela para fazer uma cena, e ela ficou firme, graças a Deus, e tá aí, né? E que a Enéas falou, ela participou também como uma entrevistadora no nosso podcast, né? E nós estamos preparando para voltar. Eu conversei com ela há pouco tempo atrás e ela falou que quer voltar sim, só depende da gente. Então nós vamos ajeitar aí, ela vai estar de volta logo, logo, se Deus quiser. É isso aí, legal. Obrigado, Mona Lisa. Valeu, hein? Bom, esse próximo rapaz aí é um jovem, é uma figuraça também. Esse aí não tem o que falar, viu? Esse aí é um cara, assim, fantástico, né? É o irmão Cornélio. Esse Cornélio, ele deu um show à parte no podcast. Acho que o Daniel não pôde ir também, se eu não me engano, né? Acho que ficou eu, a Ayrton e a Mona Lisa como entrevistadora. Mas ali ele contou vários assuntos da sua jornada cristã, de evangelismo que ele fazia, né? 93 anos, gente, 93 anos, e ainda com uma mente assim, bem juvenil das coisas, ele lembrava das coisas que ele fazia, gente, né, com essa idade toda, né? Ele contou ali suas experiências com crianças, que ele sempre trabalhou com criança, né? Contou suas experiências com crianças, as congregações que ele abriu, ali ele mostrou fotos, né, da onde ele andava, tudo mais, né? Foi um legado assim tremendo. Eu tenho certeza que muita gente que assistiu esse podcast, que até hoje pode até assistir também, né? Lembra do nosso querido irmão Cornélio, o tio Cornélio, que regia ali coral infanto-juvenil, tudo, né? Muitas crianças hoje já são adultos, casaram, né? E ele continua firme aí. Eu acho que quando ele vê esses adultos hoje casados, né, com filhos, eu acho que ele sente assim um orgulho tremendo, porque olha, ele deve pensar, essa criança passou por minha mão e graças a Deus está no caminho de Deus hoje. Irmão Cornélio, você é uma figuraça, viu? Realmente o irmão Cornélio é alguém assim muito especial, né? É alguém que as pessoas lá da igreja que o conheceram quando eram crianças, né? Tem ele guardado no coração até hoje, né? Porque foi uma pessoa que marcou a vida de muitas pessoas, né? E o irmão Cornélio, como eu já falei, se ele fosse figurinha de álbum, né, ele seria uma figurinha carimbada, acho que daria algum prêmio, né? Ele também, ele é todo alegria, ele, sabe, é todo prosa, o irmão Cornélio não para, ele usa umas pilhas lá, né, uma pilha Duracell ali que não acaba nunca, né? Com ele não tem tempo ruim, não tem distância, não tem horário, ele está disposto a fazer a obra de Deus, seja onde for e a hora que for, né? Eu nunca me esqueço daquele culto retrô que nós tivemos lá na Igreja da Lapa, aquele primeiro culto, em que ele participou conosco, né? E ele começou a cantar, contar as histórias ali, sabe? Ele, assim, vamos dizer, ele deu um show ali, ele foi o showman ali, né? Foi um culto, assim, marcante, inesquecível, né? E, assim, foi fundamental a presença dele lá, e graças a Deus ele participou conosco no primeiro culto ali, foi um culto assim realmente marcante. Irmão Cornélio, obrigado por tudo. O irmão Cornélio, assim, falar do irmão Cornélio, a gente é até muito pequeno para falar dele, né? O trabalho que ele faz com as crianças não tem preço. Não tem preço, tanta criança que está nos caminhos do Senhor aí, que ele passou por ele, né? Ele foi a base, né, dessas crianças e graças a Deus estão firmes aí, que o Daniel falou. Acho que ele fica muito orgulhoso, né, de
de ver essas crianças hoje já são adultos, né? A maioria já tem suas famílias, são pais, tudo, e ele continua firme, né? E pode ver que o podcast com ele foi diferente, porque ele levou fotos, ele levou objetos, documentos, várias coisas para a gente mostrar no podcast, né? Contando a história dele. E eu falo com ele constantemente e ele sempre me fala, Ayrton, não deu para falar tudo. A gente precisa marcar outro podcast aí, pelo menos mais uns 2. E eu tô para dizer que 2 com ele vai ser pouco. Mas logo, logo ele vai estar de volta aí, se Deus quiser. É isso aí. Bom, a nossa próxima convidada foi uma pessoa assim que... Essa foi difícil, viu? Até pra gente que esteve lá no estúdio, né? Foi a pastora Luciana Rodrigues. O testemunho dela, assim, é fortíssimo, muito forte, né? Muito forte mesmo. Foi uma pessoa que sofreu muito na vida desde criança, passou abuso, sofreu com drogas, fugiu do orfanato, né? Tentou suicídio. E foi, assim, uma pessoa que levou uma vida, assim, bem crucial, né? Até quando conheceu Jesus e a sua vida foi totalmente transformada. A pastora Luciana é um amor de pessoa. Ela, o seu esposo, somos amores de pessoa, né? Ela tinha tudo para desistir de Deus, tinha tudo para abandonar Deus, tinha tudo para continuar aquela vida, mas não, quando ela ouviu a palavra de Deus, ela modificou a sua vida, ela aceitou Jesus, foi transformada, e hoje, graças a Deus, eu acompanho ela no Instagram dela, ela vive postando vídeos, palavra de fé, de libertação, assisto algumas lives dela e é assim, tremendo. Então ela é uma pessoa assim, é jovem ainda, com 45 anos, se não me engano, e é uma pessoa assim, com essa idade, passou tanta coisa na vida que não foi fácil, não foi fácil, né? Mas graças a Deus ela hoje está no ministério, pregando a palavra junto com seu esposo, venceu na vida, né, com Jesus, e tá aí postando sempre coisas diárias, tá com seu Instagram bombando, graças a Deus. E pastora Luciana, foi um prazer mesmo você participar conosco do nosso podcast, né, que foi uma experiência assim inédita, e se Deus quiser você vai voltar também. É isso aí, né? Foi um testemunho assim realmente muito impactante, né? Uma moça, criança ainda, né? Ela era criança quando ela passou por todas essas experiências aí, né? Quando começou, né? Aqueles abusos todos, né? E graças a Deus, Deus já tinha preparado para ela, né? Um outro destino, um outro caminho. E hoje ela é pregadora da palavra de Deus, né? E sempre que eu posso, né, quando eu entro em contato com alguma pessoa assim que ainda não conhece o nosso programa, né, um dos testemunhos que eu sempre mando para as pessoas é o dela, né? E eu sempre recebo, né, um retorno dessas pessoas, né, impactadas, né, impressionadas, falou como é que pode, né, ela ter resistido, sobrevivido a tudo isso, né? É que Deus estava com ela, né? Já tinha um plano na vida dela, né? E é um testemunho assim realmente tremendo. Eu já ouvi muitos testemunhos por aí, mas o dela está entre aqueles que eu realmente seleciono como um dos mais impactantes, né? Foi muito marcante o testemunho dela, né? E se Deus quiser, logo logo ela também está de volta aí com a gente, né? Eu não sei se vocês já repararam, né? Mas a gente sempre está falando desse pessoal que a gente comentou agora, né? Eles vão voltar, eles vão voltar. Essas pessoas se tornaram nossos amigos, né? Se tornaram nossos amigos, querem participar de novo, né? Contar novas experiências, e as portas estão sempre abertas para eles. É isso aí. A pastora Luciana eu assisto algumas pregações dela e a gente vê por tudo o que ela passou na vida, assim, como Deus cuidou dela, né? Ela só está aí hoje porque Deus estava guardando ela desde pequena, né? Desde que tudo começou a acontecer na vida dela, né? E ela pregando, meu Deus do céu, né? Ela é pequenininha, mas ela prega poderosamente. Eu falo, meu Deus, como é que pode, né? Essa mulher passou por tanta coisa na vida e é poderosa, graças a Deus.
E o Enéas entregou a idade dela aí, mas eu não sei se podia falar, né? Mas ela fez aniversário essa semana. Eu falei com ela essa semana, ela fez aniversário essa semana. Isso, Né? é isso mesmo. E ela, o pastor Edson, né? Esposo dela, são figuras assim fantásticas, né? Que o Daniel falou. Eles acabam se tornando nossos amigos, né? Então a gente sempre mantém contato com eles aí. Eu tenho a impressão que a gente vai encontrar ela, acho que daqui a algumas semanas, né? Isso mesmo, Enéas? Isso. Né? Ela não vai voltar para dar esse testemunho, mas a gente sabe que ela vai acompanhar. Né? É isso mesmo. Nossa outra convidada foi uma pessoa assim que foi até estranho o convite dela, né? Ela mesma contou no podcast, né? Como Deus agiu para ela vir para São Paulo, ela é de Minas, que é a Luísa Suminami. É outro testemunho forte, né? É uma pessoa assim bem bacana também, é uma pessoa assim bem comunicativa, é um amor de pessoa, um doce de pessoa, mas ela passou por uma experiência assim que ela tinha tudo para abandonar Deus, né? Esse testemunho ela fala que ela viu o próprio pai matar a mãe dela, né? Então, para uma pessoa presenciar uma coisa dessa, meu, é difícil, né? A pessoa ter uma vida depois contínua, bem, né? Eu confesso, se eu visse uma coisa dessa, eu não sei o que eu faria, não, sinceramente. Mas ela viu essa cena, passou por perrengues na vida, e, né? Se misturou com o mundo, passou coisas assim difíceis, né? E graças a Deus ela hoje está aí dando seu testemunho por aí afora, né? Eu vejo ali ela sempre postando agenda aberta, Luísa Suminami. Gente, a agenda dela não para também, não para, não para. É o pessoal convidando ela para tudo quanto é lugar. Então, é uma pessoa que está firme com Deus, né? Uma pessoa bem delicada. Toda vez que ela conta o testemunho dela, ela se emociona, porque é muito forte mesmo, né? E nós recebemos até retorno, né, no nosso podcast, dizendo como é que uma pessoa passou um negócio desse e está firme ainda, para você ver, né? A pessoa se entrega a Deus, tem fé em Deus, permanece firme, confia em Deus e está aí até hoje, né? É isso aí. Nós tivemos a oportunidade, né, de conhecê-la. Ela ficou durante acho que uns 3 dias aqui em casa, né? Ela ficou hospedada aqui com a gente, né? Uma pessoa maravilhosa, uma serva de Deus mesmo. Ela levanta de madrugada para orar, né? Na hora que, como eu falei, a nossa casa, a minha sala fica aqui na parte de baixo da casa, um sobrado, né? E os banheiros, outros quartos ficam ali em cima, né? E ela cantando na hora do banho, né, louvando a Deus, né, o tempo dela todinho é dedicada realmente a glorificar a Deus. E realmente um fato que marcou bastante no testemunho dela foi, né, ela ter visto a mãe dela ser morta, né, pelo próprio pai. E é uma coisa assim que eu acho que para um filho isso já, sabe, é uma coisa que você não esquece nunca, pode passar pelo tratamento que for, né? Você consegue superar, mas assim, você nunca esquece uma coisa dessas, né? E graças a Deus ela está aí hoje, pregando, às vezes a gente pega aí, né, ela naqueles recortes, né? Ela pregando com autoridade, falando de Cristo, né? E nessa ocasião em que ela esteve aqui, ela também foi convidada para pregar na igreja do nosso amigo, o pastor Omar, né? Também foi lá, pregou, trouxe o recado do Senhor, pessoas foram ali na frente, aceitaram Jesus, né? Então, assim, a obra de Deus que ela veio fazer aqui em São Paulo, né? Ela praticamente ela conseguiu, sabe, deixar o recado, né? E vamos ver, quem sabe mais para frente aí, né? Mais uma vez aí, né? Quem sabe ela volte de novo aí, porque ela tem muita história para contar, né? Ela prega em muitos lugares, muitas coisas acontecem e Deus agindo. Então, assim, como eu falei, né? Essas pessoas no fim acabam sempre querendo voltar, pedindo, quando que eu posso voltar de novo? Então a gente vai marcar, se Deus quiser, um dia ela voltar. É isso aí. A Luísa deu um trabalho pra gente, né? Que a gente foi buscar ela no aeroporto, né? Levamos ela para fazer compra, né? Depois ficou hospedada aí
na casa do Daniel e da Fátima, né? Nós passamos o final de semana com ela, assim. Ela é muito alto astral, né? A Daniel falou, ela canta, ela é fantástica, mas acima de tudo ela é uma mulher de oração. Ela sempre está orando, né? Tá cantando, tá sorrindo, mas sempre tá orando. A pregação dela é muito forte, né? E o que a Ness falou que a agenda dela, ela sempre coloca lá a agenda aberta, né? E quem quiser chamar a Luísa, fala assim, quando vê a agenda dela aberta, chame logo, porque a agenda dela sempre tá cheia. Ela abre a agenda, daqui a pouco sempre tá cheia. Então, quem quiser ouvir a Luísa aí, se apressa, porque vale muito a pena. É isso aí. O próximo convidado foi o pastor Ricardo Braga. Bom, esse aí eu não conheci direito, mas o testemunho dele também é bem interessante, foi bem forte também, pelo que ele passou, né? Ele conheceu, se não me engano, foi o ocultismo, não é isso, Ayrton? Desculpa, não ouvi? Conheceu? Ele conheceu o ocultismo, não foi isso? Uma coisa assim, né? Não sei. Foi isso, então. Ele passou por uma situação bem difícil também, mas hoje é pastor, né? Ele deu uma mensagem muito boa também no podcast, né? Falou sobre Jesus, falou desde o Gênesis até o Apocalipse em pouco tempo, né? Você vê como o rapaz, como o cara é conhecedor da Bíblia, né? E ali ele deu uma mensagem em pouco tempo do Gênesis ao Apocalipse, né? E depois contou o seu testemunho de tudo aquilo que ele passou na vida, né? Ocultismo, tudo mais, com prostituta, e ali ele foi contando a história dele, né? Que foi algo interessante também, uma história bem interessante também que ele contou nesse dia, que eu achei interessante mesmo quando ele falou daquela prostituta que convidou ele foi lá e uma coisa assim, que eu não estou lembrado agora, né? E parece que Deus interviu, não estou lembrado, não sei só eu, se vocês vão lembrar direito, né? Mas foi uma coisa assim. Então é uma história bem bacana também. O pastor Ricardo, ele trouxe uma história, né? Como o Enéas comentou, né? Lá desde Gênesis, né? Até Apocalipse. E eu fiquei imaginando, ele trouxe tantos detalhes ali naquela história. Falei, poxa, já pensou produzir um documentário, né? Desde a criação até o Apocalipse, né? E ele ali falando, contando as histórias, ele se expressou muito bem, né? Ele seria, digamos assim, um bom contador de histórias, né? Gostei demais daquela forma como ele trouxe aquela explicação, né? Até a gente que já é adulto, né? A gente fica igual criança, fica ali parado, olhando, imaginando tudo aquilo que ele estava trazendo, né? Mas foi uma coisa muito gostosa, né? É um pastor assim muito abençoado lá da região de Campinas, né? E, se não me engano, logo depois que a gente terminou o podcast com eles, que na semana, ele chegou, acho que entrar em contato, não me recordo se foi, acho que com o Ayrton, né? Querendo um dia vir aqui pessoalmente conhecer a gente, né? E vai ser um prazer e, né? Se bem que eu acho que ele não acabou a história até Apocalipse, né? Ele podia continuar a história pessoalmente no podcast nosso. O pastor Ricardo, ele tem uma oratória muito boa e ele conta a história de uma maneira que nós que conhecemos, né, a história de Gênesis, que ele começou a contar, e até chegar em Jesus, nós conhecemos a história, a gente ficou assim, parado ouvindo, querendo ouvir mais, porque a maneira com que ele conta prende, né, a gente. E fora isso, ele contou a história de vida dele. Para quem não ouviu, né, eu recomendo que ouça. Ele caminhou a pé, foi do Ceará até o Rio de Janeiro, né, em busca da mãe dele, né? E o que o Enéas fala da prostituta, que ele foi ajudado por uma prostituta, né, para conseguir chegar em São Paulo, onde estava a mãe dele, né? Ou seja, Deus usou aquela moça, né, para que aquele menino fosse abençoado. A história dele é uma história muito forte, mas como todas as histórias que a gente conta, que as pessoas contam no podcast, né, graças a Deus, elas terminam com um final feliz. E o final feliz só tem um, só Jesus. É isso aí. Bom, o nosso próximo foi um cara que eu conheço muito bem, né? Samuel Costa. Samuel Costa é meu irmão, né? Mas quem contou o testemunho foi a filha dele, a Raquel, né? Que é a minha sobrinha,
né? Porque Samuel passou um período assim de Covid muito difícil, né? A família passou um momento muito difícil, e como eles moram em São José do Rio Preto, né? A Raquel hoje já não mora mais lá porque ela teve que ir para Franca devido ao trabalho do esposo. Mas é bem próximo ali, dá uns 200 e poucos quilômetros, né? E o que a Raquel vivenciou ali com a vida do pai dela, né? Não foi fácil, devido ao Covid, ele pegou infecção hospitalar, né? Ficou bem ruim mesmo, né? Quase morreu, teve necrose, teve sepse, né? E o testemunho dele é muito forte também, né? No dia que a médica chamou ela, dizendo que já podia falar com a família se reuniu em oração. A netinha dele, a minha sobrinha Heloísa, fez uma oração muito simples, né? A Heloísa tem 8 anos, gente, uma menina assim, um doce de pessoa, né? E ela fez uma oração simples, dizendo: Papai do céu, se for para o Senhor levar o vovô, que o Senhor leve e conforte a gente. E no dia seguinte que a Raquel foi no hospital, a Raquel encontra esse velho careca sentado na cama, né? E ela não entendeu nada, né? E ali aconteceu o milagre de Deus, né? Então, o que ele passou foi algo tremendo, não só a parte da doença, mas ele aprendeu também a mexer com ele a parte espiritual dele também, né? E hoje, graças a Deus, ele está aí bem, está forte, né? Sempre falo com ele, e graças a Deus porque ele teve essa recuperação muito boa. É isso aí, né? Mais um da família Costa aí, né? O irmão do Enéas, aliás, né? O Lorival já veio, o teu irmão também já deu testemunho aí também, né? O Samuel, né? E a gente conheceu o Samuel, já conhece desde quando ele era molecão lá da Batista da Lapa, né? Pra ver como a gente tá velhinho sim, né? Nem tanto, né? Nem tanto, né? Mas assim, eu conheci ele no tempo que ele tinha cabelo, né? E a história que ele contou ali, o testemunho dele ali, realmente, gente, assim, ali foi Deus mesmo, aquilo lá não tenha dúvida, aquilo foi um milagre mesmo, né? Não tem uma outra explicação. Ele estava num estado ali que os médicos já desenganaram a família toda, falou, ó, tem mais o que fazer ali, né? Esse estado ele não sai, né? Ele só sai para o outro, né? E o outro a gente sabe qual que é, o que ninguém quer, né? E como a Inês falou, né? Aí a netinha dele fez aquela oração, né? E Deus ouviu a oração daquela criança, né? E no dia seguinte lá estava ele lá, sentadinho na cama, né? Se recuperando, e graças a Deus ele está aí hoje firme e forte, né? Já fazia alguns anos que eu não ouvia, né? Aí eu até comentei que ele está com aspecto de comandante de fragata, de navio, né? Com aquele porte dele assim, né? Aquela barbinha bem feita ali, né? Tá com uma aparência boa assim, né? Então é um testemunho que vale a pena. Inclusive a filha dele também esteve presente conosco, né? Falando ali de tudo que eles passaram ali. É um testemunho assim, cheio de emoção, né? Cheio de emoção, porque foi uma coisa assim que é duro quando você vê a pessoa que você ama já partindo e você não pode fazer nada, né? Então eles chegaram a esse ponto, mas graças a Deus que o Senhor reverteu toda essa situação, né? E tornou aquela situação, né? Que poderia ter sido de tristeza em alegria. É isso aí. O Samuel, a história de Samuel, né? Ela é interessante porque, assim, graças a Deus, ele recebeu essa bênção de Deus, né? Mas a história é contada pela Raquel, pela filha dele. E então, assim, ele estava hospitalizado, então ele não tem a história para contar. A história aconteceu fora do hospital, né? E é interessante que quem conta a história do que a família viveu, do que eles passaram, é a filha dele. Então é uma bênção contada por terceiros, né? Por um outro ângulo aí, né? E graças a Deus Samuel está aí, firme e forte novamente, graças a Deus. É isso aí. O próximo convidado foi um querido amigo aí que o Ayrton conheceu, né? Que também assim nos alegrou muito, uma pessoa muito bacana, que foi nosso querido Chiquinho do Pano. Chiquinho do Pano foi online também, né? Porque
ele mora em outra cidade, e também a dificuldade também de locomoção, porque ele é um cadeirante, né? E passou bastante dificuldade na vida, né? As pessoas humilhavam ele, né? E esse apelido foi devido a ele trabalhar com flanelinha na rua, né? Mesmo sendo paralítico, né? E além de fala da sua situação, que mesmo nessa situação, ele trabalhava como pedreiro, como qualquer coisa ele fazia, não tinha dificuldade para ele, né? E eu achei interessante que as pessoas desenganavam ele, as pessoas humilhavam ele, e esse rapaz aí foi lutando, e há pouco tempo atrás já estava nos Estados Unidos de novo, né? Estava lá pregando de novo nos Estados Unidos, gente. Ele foi já não sei quantas vezes para lá, né? E recebe bênçãos assim tremendas, né? Então ele foi uma volta por cima assim que aconteceu na vida dele, que Deus atuou na vida dele, que ele hoje ele transmite uma paz tremenda, mesmo com essa situação, né? Ele prega em cadeira de roda, mas ele dá palestras para empresários, né? Quando você ouve ele falar, é uma pessoa que é muito simples, né? Ele falando, mas ele dá palestra para empresários de superação de vida, né? Como a pessoa sai daquela situação e pode voltar a viver novamente, ter uma vida satisfatória, né? E o Chiquinho do Pano é esse cara que sabe incentivar uma pessoa, porque devido a tudo aquilo que ele passou, né? Ele conseguiu reverter a sua situação, graças a Deus, confiando em Deus. Hoje viaja para tudo quanto é lugar, né? E tá aí sempre na obra, pregando. Vejo também no Instagram dele, só posta ali coisas, ele falando do evangelho e tudo mais. É um cara, assim, fantástico também. Chiquinho, um abraço para você aí. É isso aí, Chiquinho do Pano. Foi um prazer ter tido ele com a gente aí. O testemunho dele também foi marcante, né? E nessa trajetória dele, quando ele falou que ele já foi pedreiro, foi um pedreiro, um pedreiro cadeirante, né? A gente fica imaginando, mas como, né, que pode, né? Numa obra cheia, um local de construção, você que já anda, né? Às vezes tem dificuldade de se locomover dentro, né, de um local assim, né? E ele numa cadeira de rodas, né? Então, para ver o quanto Deus o capacitou, né, para estar nessas situações, superar essas situações. E o duro são aquelas pessoas que o cercaram, né, dizendo que aquilo não era para ele, os sonhos dele, né, isso não é para você, sabe? Mas Deus, assim, surpreendeu todo mundo, como diz a palavra, né, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que não são, e as que não são para confundir as que são, né? E hoje ele é um homem casado, tem os seus filhos, né, tem lá o seu ministério, já viajou para outros países. Então, dentro dessa situação dele, ele poderia estar também aí revoltado com Deus, né? Por que eu sou assim? Por que não me cura, né? Mas é justamente dentro dessa situação dele que Deus o está usando de uma forma tão poderosa, né? E ele, sem ter condições de andar pelas próprias pernas, já foi mais longe do que muita gente que anda, né? Então, assim, Deus, é uma situação assim realmente que a gente vê que ele é um milagre vivo de Deus, né? E um abraço aí, meu irmão, fica com Deus e espero que uma hora, né, ele possa estar conosco aí novamente, né, trazendo novos testemunhos aí, né, das andanças dele pelo mundo. Isso aí, eu conheço o Chiquinho do Pano. Na verdade, eu conheci ele como o pastor Francisco. É o pastor Francisco. E já há um tempo que a gente conversa, tudo, eu vejo os vídeos dele, assim, ele trabalhando de pedreiro, eu falo, meu Deus, como que pode, né? E ele sempre manda os vídeos dele, ele não se entrega para nada, né? E o Daniel falou, muita gente, muitas vezes numa situação dessa a pessoa se entrega, fica desanimado. Ele ao contrário, ele não se entrega, ele tá lá animando todo mundo e trabalha, né? E enfim, ele tem além desse trabalho dele, ele trabalha como pedreiro, tudo, ele é palestrante, né? Ele é pregador.
Então, assim, quem quiser chamar o pastor Francisco, Chiquinho do Pano, né, para pregar na sua igreja, chame logo, porque ele também é outro bem concorrido aí. Tem uma mensagem muito, muito boa, muito forte, graças a Deus. Continuando, vamos lá. A nossa próxima entrevista foi com uma pessoa assim, também que é um amor de pessoa. Depois nós conhecemos o casal, na verdade, né? Foi a missionária Cristina Lopes, né? Gente, pensa uma pessoa amável, uma pessoa assim, comunicativa, uma pessoa que cativa você. Foi um testemunho muito forte também, né? Eu lembro quando eu fiz o contato com ela, assim, foi até algo, né, engraçado, porque é, eu perguntei se ela tinha sido Miss e tal, ela conta a história lá, como é que foi, né? Mas a história dela é interessante também, que é uma pessoa assim que passou por um momento assim abusivo com relação à família, né? Ia na casa de um conhecido dela lá, do pai dela, e sei lá, aquelas coisas que o pessoal acha que pode fazer e que, né, nem deveria fazer. Então, ela passou assim por momentos abusivos, né? Sexuais mesmo, né? Ela queria ser dançarina de banda e tal, e foi convidada, tudo mais. Foi uma história assim bem interessante também. Mas no final, né? Tudo muda, né? Depois que a pessoa abre seu coração para Jesus, ela conta como conheceu a Jesus, tudo, quando começou a ir na igreja, tudo mais. E no fim, hoje é uma pessoa assim que está liberta de tudo aquilo que ela fazia. Hoje ela é palestrante também, ministra a palavra de Deus, é psicanalista, tem mentoria agora, começou a fazer mentoria agora por esses dias, né? Já tem até uma bio lá se não me engano, no Instagram dela, né? Então, se você quiser, pode abrir o Instagram dela, entrar lá, verificar como que é, manda uma mensagem para ela, que ela é uma pessoa assim que ela fala muito bem com outras mulheres que estão passando por problemas difíceis, com dificuldades, né? E ela mesma fala, se você começa a fazer um curso comigo, você não vai ser mais a mesma, né? E eu acompanho bem ela, acompanho as meditações dela, acompanho as pregações dela, os estudos dela, e são excelentes, gente, são muito bons as lives dela, entendeu? O marido dela, assim, é um cara, assim, surpreendente, né? Logo mais nós vamos estar lançando o podcast dele também, e tenho certeza que se você for lá e assistir esse podcast da missionária Cristina Lopes, você vai também se apaixonar pela história dela, que é incrível também, uma história fantástica. Sem dúvidas, né? Como a Inés falou, a gente teve a oportunidade e o prazer, né, de conhecer esse casal, né, a Cris e o Dario, o esposo dela, né, também a sua filhinha, né, e quem primeiro participou conosco no podcast foi a Cris, e um testemunho, assim, realmente daria para fazer uma minissérie, né, e a gente vê, assim, que ela tão novinha, né, já passando por esses abusos, né, aí, infelizmente, né, isso tem acontecido bastante, né, e aí ela saiu fora disso daí, queria ser dançarina, chegou a dançar, né, aí, tipo assim, ela entrava para ser a melhor, não entrava para sabe, só para estar ali, ser mais uma, né, ela entrava para concorrer ali e ela ia com o intuito de ganhar. Né? Ela foi até Miss também, ela ganhou um concurso né, numa determinada região, ela foi a Miss, né? Isso, lá em Extrema. Em Extrema. Na Extrema, né? Isso, foi Miss ali, né? Então, assim, ela tem uma presença de espírito, assim, muito forte, né? A gente percebe que quando a gente está junto com ela e tem outras pessoas, né, e ela começa a falar as coisas de Deus, parece que tudo para. A atenção é para ela, ninguém faz barulho nenhum, né? E quando ela fala, assim, realmente você sente que, né, algo muito poderoso estaria com ela, né? Que é a presença de Deus, né? E é uma mulher, assim, muito inteligente, né? Ela tem uma facilidade muito forte, muito fácil, né? De se comunicar, de falar, né? É uma pessoa realmente, assim, muito usada por Deus mesmo, né? E inclusive ela tem livros, né? Um livro escrito também, né? Então, assim, você que não conhece ela ainda,
vê esse podcast nosso aí, entre nas redes sociais dela, né, para conhecer melhor ela. E eu tenho certeza que se você estiver passando por algum tipo de luta, alguma coisa, alguma dificuldade, alguma situação, né, pode entrar em contato com ela e pode ter certeza que ela vai dar o retorno para você. Para falar da Cristina é até difícil, né? Muitos de vocês já falaram tudo, né? Mas ela tem o dom ela tem uma autoridade quando ela fala, tá? Que ela atrai todo mundo, assim. A gente está conversando tudo, mas quando a Cristina fala, todos param para ouvir. Ela tem esse dom, né? De atrair a atenção para ela. Tem uma mensagem muito poderosa. Eu também acompanho as pregações dela na internet e recomendo quem quiser chamar a Cris, chame, tá? É outra que a agenda é muito cheia, muito difícil, mas ela sempre dá um jeitinho de atender as pessoas, né? Ela é fantástica. Para se ter uma ideia, ela e o esposo dela, eles vieram gravar o podcast aqui em São Paulo. Eles vieram de Minas Gerais, dirigiram até São Paulo, gravaram o podcast e foram embora, assim, para ver a dedicação que ela tem quando é para fazer a obra de Deus. É isso aí. Cristina, Dario, um grande abraço para vocês aí, tá bom? Bom, o outro podcast também dispensa comentários da minha parte, né? Pastor Lorival Costa, meu irmão também, né? Lorival Costa tem um testemunho assim bem bacana também. Eu até coloquei na descrição dele, quando eu coloquei lá no YouTube, um pregador de ruas, né? E é isso mesmo, né? Por que eu escrevi isso? Porque o Lorival, ele é conhecido aquele cara que pregava nas praças, né? Até hoje prega ainda, né? Falou em praça é com o Lorival. Né? Então, está sempre disposto a fazer evangelismo, tem uma palavra muito boa, né? Está sempre atrás das pessoas para pregar a palavra. Então, se as pessoas estão passando dificuldades em conhecer Jesus, ele vai lá, apresenta Jesus, mostra, né? Ele conta um caso até de uma senhorinha lá em Taubaté que tinha um monte de santo, né? Que ele agiu sabiamente, né? De como a mulher podia lidar com aquelas imagens, né? Então, essa mulher procurou ele atendeu, pregou a palavra, ele agiu sabiamente de como resolver aquela situação, né? Que eu tenho certeza que se fosse outras pessoas por aí tinham ido por um caminho diferente, né? Mas ele agiu sabiamente, né? E ali conduziu a mulher à palavra de Deus. Então, é uma pessoa assim, não é porque é meu irmão não, mas é um cara assim fantástico, né? Que prega a palavra mesmo. E eu sempre digo que o Lorival é aquele cara que puxou o meu pai mesmo, né? O meu pai, ele era desse jeito, né? Um cara que estava sempre ali pregando, orando, tal e tudo mais. E Lorival puxou, né, essas coisas do meu pai, né? Então, vale a pena assistir esse podcast, que ali ele dá uma aula de evangelismo, né? Se você quiser aprender evangelismo, entre esse podcast aí que ele dá uma aula de como você pode fazer, não é isso? É isso aí, Lorival, meu amigo, né? A gente andou muito por aí, né? A gente também tem bastante história para contar, né? Às vezes a gente, quando saía por aí para fazer evangelismo, né? Nós íamos lá na Praça da República, né? De sexta-feira à noite, né? O negócio ali pegava, um ambiente assim bem pesado, bem carregado, né? E quando o pessoal tudo voltava para casa, né? Da nossa equipe, né? Às vezes eu e ele, nós ficamos ali a noite toda, né? Ali naquela região de madrugada, né? A gente entrava ali nas boates, conversávamos ali com as prostitutas ali nas ruas, né? E distribuindo folheto. E a gente já chegou a fazer uma distribuição de folhetos, né? De lá da Praça da República até da Lapa, né? Somos a pé, andando a noite inteira, né? E isso foi mais de uma vez que a gente fez. E a gente já teve a oportunidade de ver os frutos desses trabalhos lá na nossa igreja na época, né? Lorival é o tipo do cara assim que ele não pode ver um ajuntamento de gente que ele já quer pregar, né? Ele fica ouriçado, né? Então esse daí realmente é o verdadeiro evangelista, né? E eu até já falei para ele, falei, Lorival, se você tivesse existido lá nos tempos bíblicos, com certeza você estaria registrado aqui na Bíblia, né?
assim, já vi muitos pregadores, muitos evangelistas, né? Mas assim, o Lorival para mim é um dos grandes também, né? É um homem realmente muito usado por Deus. Tive o prazer, o privilégio de conhecê-lo, de estar com ele, né? E muito do que eu hoje aprendi, né, sobre evangelismo, né, foi através da vida dele. Que Deus te abençoe, meu amigo. Precisamos nos encontrar. O Lorival é o tipo do cara que ele, para falar de Jesus, para pregar o evangelho, ele vai em qualquer lugar. Tá? Não existe se é praça, se é na penitenciária, na rua, no ônibus, na igreja, seja onde for. O Lorival, que o Daniel falou, não pode ver um grupo de pessoas que ele está lá evangelizando, falando de Jesus, né? E o Daniel disse que ele é um dos grandes, mas na minha opinião, o Lorival é o maior evangelista que eu já conheci, né? Então, se alguém quer conhecer, quer aprender sobre como fazer evangelismo, né? Não perca seu tempo entrando em seminário, não. Procure o Lorival, porque ele é fantástico. Ele é o cara que tá lá no topo. É outro nível. Exatamente. É demais. O Lorival é demais. É isso aí. Continuando aqui, tá acabando, gente. Tá acabando. Só uma coisa, Enéas. Tá, você apresenta o podcast, você já chamou o Samuel, tá, já chamou o Lorival, tá na hora de chamar a Esther agora, hein? Só pois é, ela. Né? É verdade, né? A família completar inteira. A família. Gente, vamos lá. Esse próximo podcast também foi um negócio forte também, né? Foi a Thaís Guimarães. A Thaís Guimarães é uma jovem, assim, bem também extrovertida, né? Pra você ter uma ideia, gente, o testemunho dela durou 2h30, né? E quanto mais você queria você estava ouvindo, mais você queria ouvir. Você não queria sair da sala, né? Tamanha é a história dela que é interessante. Ela passou por um casamento narcisista, né? Passou por um relacionamento, assim, terrível, né? E uma coisa que ela contou que foram várias coisas, mas que me chamou muita atenção, até os 2 slides que eu fiz, né? Foi de quando ela estava jantando e o cara jogou o prato de comida na frente dela, né? E quis bater nela, e depois, quando ela estava lá lendo o livro, o próprio cara falou que ele era um psicopata. Então, foi um negócio assim que ela passou terrível, né? E eu continuo a falar, uma pessoa que passa um relacionamento desse só está viva porque Deus cuidou, né? Porque o cara era terrível mesmo, né? Então, a Thaís foi assim, super bem agradável com a gente. Quando a Ayrton convidou, ela já aceitou prontamente, e é um testemunho tremendo. Então, se você está aí procurando uma palavra sobre abuso, sobre narcisismo, sobre relacionamento narcisismo, vale a pena você escutar, ouvir, assistir a esse testemunho que está no nosso canal. E eu vou te falar, que eu esqueci de falar, eu vou falar agora. Siga a gente e se inscreva no nosso canal, tá bom? E assista esses testemunhos que nós falamos aqui. E esse comportamento que ela passou, muita gente está passando hoje e não sabe como sair, que é o assunto da moda, né? Então vai lá e assiste e ouça o testemunho dela. Thaís, muito obrigado, valeu, que Deus te abençoe. É isso aí, Thaís, né? Uma moça bonita, simpática, né? Desde o primeiro momento que a gente conheceu ela lá nos estúdios, né? Ela já descontraiu, parecia que a gente já conhecia ela há bastante tempo, né? Conversamos, brincamos, sabe? Foi muito agradável a presença dela. E no testemunho dela, ela relata ali, né? Um casamento extremamente abusivo, né? Isso que o Enéas falou ali, de que, né, a pessoa com quem ela se relacionava, né?
parece que tinha uma tendência assim, meio psicopática, né? Eu acho que é isso mesmo, né? E ela correu risco de vida, assim, várias vezes, né? Mas graças a Deus, né? Deus conseguiu livrar ela dessa situação aí, né? E hoje ela é uma pessoa que frequenta a igreja, louva ao Senhor, né? E é uma pessoa que, como ela mesmo falou, tá aí esperando aí, né? O príncipe encantado chegar num cavalo branco, né? Mas o Senhor já está preparando para ela, né? Essa pessoa aí, né? E eu tenho certeza que essa moça ainda vai ser muito feliz. Um abraço para você, Thaís. Foi um prazer conhecer você. A Thaís, eu conheci a Thaís, eu falei com a Thaís, Thaís, vamos gravar um podcast para você contar o seu testemunho, sua história, né? E na mesma hora eu falei assim, vamos gravar, né? E eu falei, que tal daqui a 3 dias? Ela falou, tá ótimo, em 3 dias, dá o endereço que eu vou estar lá, né? E que sempre que eu conversei há pouco tempo com ela, né? E o testemunho dela deu 2h30, mais ou menos, né? E há pouco tempo estava falando com ela falou, então fui dar meu testemunho em outro local e deu 2h30 novamente, né? Ela falou, não dá para encurtar, né? Não dá para encurtar, é o tamanho do meu testemunho e, enfim, não encurta não, Thaís. Conte aí sua história, né? E sempre que eu vejo a Thaís, né, principalmente nas redes sociais, vocês vão reparar que ela sempre está sorrindo, né? Ela passou por tantas coisas aí na vida, né? E no casamento, principalmente, mas ela sempre está sorrindo aí. Thaís, um beijão, fica com Deus. A Thaís também, ela também tem, ela prega lá ela fala algumas coisas, algumas reflexões que são muito boas também, né? Eu também tenho acompanhado ela no Instagram e parece que ela até montou uma página no YouTube, não foi isso, Ailton? Isso, ela montou um canal no YouTube. Você sabe a página? Não sei, mas a gente pode deixar na descrição, né? E eu recomendo que sigam. Isso, para incentivar também o pessoal a entrar no YouTube dela, que ali ela está postando também assim, assuntos interessantes, né? E vale a pena, entendeu? As reflexões dela, vale a pena mesmo. E essa outra convidada que nós tivemos foi a última, né? Que eu postei agora faz pouco tempo, né? E mais um testemunho que foi forte também, né? É o mais recente que nós temos no nosso canal. Heloísa Nunes. Heloísa Nunes foi Miss Dubai, né? Uma pessoa que teve, assim, tudo na vida, né? Uma pessoa que teve glamour, dinheiro, né? Desfilava em passarelas, foi muito rica, né? Então ela conta ali detalhes da sua vida que é de impressionar a gente. Hoje eu tenho mais contato com ela, o Ailton começou o contato, depois eu continuei. Hoje eu converso mais com ela. Ela tem as lives diárias agora que eu assisto também, né? Tanto é que ela está dando uma live agora do Espírito Santo, né? E tem palavras muito fortes, né? Tem hora que eu falo hoje eu estava ouvindo, eu quase falei, pô, Heloísa, você parece que já é mais crente já há 20 anos, pô, né? Porque ela tem uma autoridade, gente, uma autoridade para falar a palavra de Deus, ela fala mesmo, né? E às vezes eu tô ouvindo assim, falei, caramba, essa mulher já é crente faz tempo, não é possível, né? Então ela tem uma autoridade da palavra de Deus que é incrível, né? É tremendo, né? E é muito boas as lives dela, né? São todo dia às 11h30, e as reflexões que ela faz também. Então é uma pessoa assim, também super amável, super bacana, né? Aceitou assim de bom grado a participar com a gente. Quando eu convidei, ela estava lá em Pernambuco, né? Quando eu falei com ela, ela falou assim, olha, quando eu voltar, a gente volta a se falar. Aí eu pensei, isso aí já era, não vai falar mais não. Né? Mas quando ela retornou, ela entrou em contato comigo e falou, olha, eu estou pronto para dar o meu testemunho. Eu achei assim, fantástico, né? Ela entrar em contato com a gente, né? Comigo, e falou assim, olha, eu já voltei de Pernambuco e estou pronto para dar o meu testemunho, né? E eu achei bacana essa iniciativa dela, né? Depois ali, quando ela saiu lá do podcast, a gente foi comer uma pizza, né? Conversamos mais algumas coisas. Enfim, se você assistir esse podcast também, você vai achar muito legal também a história que ela tem. Não é isso, Daniel? Isso aí, a história da Heloísa é
uma coisa assim tremenda, que é muito jovem, né, muito novinha, ela saiu de casa em busca, né, de sucesso, de glamour, né, de reconhecimento, né, queria ser famosa, e ela até conseguiu, mas ela pagou um preço muito alto por isso, né, ela revelou, de certa forma, os bastidores que existem por detrás desse glamour todo, né, não é tão fácil assim, não é tão simples assim, né, paga-se um preço muito alto por isso, e ela passou por todas essas situações, e para ela chegar ali, realmente houve abusos, né, contato com pessoas que realmente tiraram proveito dela, né, e até que um dia ela, lá nos Emirados Árabes, ela ouviu uma mensagem, né, de um pastor, que a gente até conhece aqui no Brasil, o pastor Sandro, né, Sandro Rocha, né, e foi ali que ela teve um contato com a palavra de Deus, que ela já pensou em se suicidar, né? Isso. E aí, mas quando ela, sabe, já estava pensando em dar cabo da vida, né? Ela escutou aquela mensagem, lançou um desafio para Deus, falou: Deus, se for verdade isso mesmo que aquele pastor falou, eu quero na minha vida, eu quero ver acontecer comigo. Senão ela, eu acho que ela ia pular lá daquele prédio lá, mais alto lá, né? Dos Emirados Árabes lá, né? Que ela já teve por lá também, né? E no fim, sabe, uma hora para outra ali, sabe, Deus se manifestou na vida dela, né? Acho que quase que no dia seguinte lá, nos dias seguintes lá, ela já fez as malinhas dela, veio para o Brasil, procurou esse pastor, entrou em contato com ele, se batizou e hoje está nos caminhos do Senhor, né? Como o Enéas falou, né? Ela foi transformada assim de uma forma tão profunda, né, tão intensa que ele, como ele falou, parece que ela já é evangélica, cristã, já há muitos anos, né, porque assim, ela fala com autoridade, né, com um conhecimento bíblico, né, então assim, essa daí sim também é um milagre de Deus, né, e é uma pessoa também que quando ela começa a falar assim, todo mundo para, todo mundo ouve, né, que a presença de Deus é muito forte na vida dela, né, e foi um prazer ter ela aí com a gente. Muitos podcasts que a gente faz, a gente comenta, né, às vezes os bastidores com a pessoa, a gente fala assim, poxa, você podia escrever um livro, né, da sua história, né, a Heloísa poderia escrever um livro, um filme, porque a história dela realmente, ela conta os bastidores desses concursos de beleza, principalmente, né, e acho que isso é muito importante para obter os olhos de muitos jovens, né, que pensa que é só esse glamour todo, né? E quem conhece a Heloísa não imagina que ela teve todo esse glamour, né? Porque era uma menina muito humilde, muito bacana. E como o Daniel falou do pastor Sandro, né? A importância de se evangelizar através da internet, né? Seja por qualquer rede social que você tiver acesso, é importante você evangelizar, né? A vida da Heloísa foi salva graças a uma pregação que um pastor, né, pastor Sandro, que ela ouviu no YouTube. Então, assim, acho que ele jamais imaginou que a mensagem dele ia chegar lá do outro lado do mundo e salvar a vida de uma moça, né, de uma pessoa. Então, assim, quem puder evangelizar, usar qualquer meio para evangelizar, não perde a oportunidade, porque vale muito a pena. E vale a pena comentar também, né, que a palavra que ela ouviu do pastor Sandro, ele é assim. É uma palavra bem simples, né? Uma palavra bem explicada, né? Sem rodeios, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que fala e né, fala muita coisa difícil, mas uma coisa que ela falou que é verdade, ela falou assim, se esse Jesus é desse jeito que esse pastor está falando, eu quero esse Jesus mesmo, né? Que foi da forma simples que ele falou que ela aceitou, né? Que ela entendeu como que é Jesus, né? E a Heloísa, assim, é uma menina, assim, que é uma pessoa abençoada por Deus mesmo. E, gente, esse foi o nosso último podcast, mas logo mais, daqui acho que uma semana mais ou menos, nós vamos lançar mais um podcast que já está editado, que eu vou colocar no YouTube, que é o nosso amigo Dario Moraes, né?
vocês vão achar muito interessante essa história também, né? Eu não vou falar nada aqui, só falo para vocês assistirem, né? Vocês vão ficar assim também chocados. O Dário, como nós falamos aqui, ele é esposo da missionária Cristina Lopes, né? E é uma pessoa, é um casal fantástico, gente. É um casal assim amoroso. Você, quando está perto desse casal, você quer ficar só perto deles, né? Porque eles transmitem uma paz tão grande, que são duas pessoas assim sensacionais. Eu não vou falar nada do que vai ser a história dele. Só peço que você assista esse podcast que nós vamos colocar no ar, que é uma história assim tremenda dele também. Não é isso? É isso aí, gente. Valeu. Foi gostoso a gente relembrar, né? Fazer essa retrospectiva aí, né? Esse tempo que a gente tem aí do nosso podcast Velhinhos Nem Tanto, né? E também não nos esquecendo, né? Que nesse tempo todo quem esteve com a gente lá, né? Foi o nosso amigo, nosso companheiro João. Viva, João! Olha aí, João! Oh! Né? E um outro cara abençoado aí, usado por Deus, gente fina, né? Qualquer dia, se Deus quiser, nós vamos fazer um podcast com o João, né? Para perguntar para ele: ei, João, como é que foi aí essa experiência de ter a gente aqui, de ouvir todos esses testemunhos? João, vai se preparando que a tua hora vai chegar. Quando a gente fala velhinhos, né, somos nós três que aparecemos, né? Mas o João faz parte desses velhinhos, dessa história, né? A primeira vez que a gente conversou com o João, ele deu dicas sobre podcast, tá? Como fazer, como conduzir, enfim, muita coisa do que a gente faz lá são conselhos do João. Né? O logotipo nosso foi o João que desenvolveu. Né? Ele nos ajudou muito. Então, assim, o João faz parte ele é um pouquinho mais novo que a gente, hein? Mas ele faz parte dos velhinhos aí também, né? E eu também queria a gente não pode deixar de agradecer, eu queria agradecer duas pessoas, assim, que são essenciais, né? A primeira foi o nosso amigo Betão, né? O Betão, ele, quando acho que foi a Luísa esteve aqui em São Paulo, o Betão nos ajudou muito. Então, assim, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, tá, Betão, porque você é 10, não tem o que falar de você, tá? E a outra pessoa é a Rose, do estúdio Up Reaction. Eu não sei se eu falei direito, tá? Se eu não falei, me desculpe, Rose. Mas a Rose é uma pessoa, assim, acho que nós não temos como agradecer o que a Rose tem feito pela gente. Tá? Ela tem nos ajudado aí na parte, principalmente na parte de rede social. Ela dá muito conselho. Às vezes vocês não sabem, né? Mas às vezes a gente posta alguma coisa, a Rose manda mensagem pra gente e fala assim: pode tirar isso aí, tira isso daí, porque tá muito ruim, tá feio, não tá legal, pode tirar do ar. Ela dá bronca na gente aí, né? Mas graças a Deus é outra pessoa que Deus colocou aí na nossa vida. Rose, Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo grande. Um beijão para você, Rose. Beijão para você, Rose. Um abraço, um beijão grande para você. E falando do João ainda, o João foi aquele cara também, né, que eu não posso deixar de falar aqui, que me ensinou em 15 minutos a editar um podcast, gente. Então, o João me ensinou a entrar ali na internet, me ensinou a fazer as coisas, tudo mais e tal. E eu fui ali aprendendo, né, um vídeo que ele mandou para mim, aprendendo a fazer as coisas. Graças a Deus, hoje eu consigo fazer essas edições, né? Tenho aprendido a fazer coisas até mais agora, né? Que eu ando fazendo, né? Que a gente vai aprendendo, né? E faço montagens assim que alguns já conhecem já, né? Então, João, valeu por sua ajuda. Rose também é uma pessoa assim, fantástica também, né? Mas de vez em quando ela passa mensagem para mim também, né? Manda coraçãozinho dos posts que a gente faz aqui em casa, né? Uma pessoa muito bacana também. Então, é muito legal, gente, a gente conhecer pessoas assim, que nos ajudam, nos ensinam, né? Mesmo a gente sendo assim mais velhinhos,
mas são essas pessoas jovens que ensinam a gente e a gente aceita com muito amor, né? Então é bem bacana mesmo. Eu acho que o nosso podcast, em vez de ser velhinhos, podia ser pretinhos nem tanto, né? Mas é muito bacana mesmo. Foi muito legal esse pessoal que veio fazer entrevista com a gente, porque se tornaram os nossos amigos, né? Se tornaram pessoas que estão assim sempre na nossa vida, né? Então, valeu mesmo por você ter participado. Temos aí novidades vindo, vamos ter podcast online, que tem pessoas que não podem participar ao vivo, porque estão longe, moram longe, né? Então, temos histórias que vão chegar aí que são, assim, histórias, assim, bem interessantes mesmo, né? Então, não percam essas próximas histórias que estão para surgir por aí. Não é isso, gente? Eu também gostaria de acrescentar nesses agradecimentos, né? As nossas esposas, né? Que têm estado com a gente sempre, né? Às vezes elas vão com a gente lá no estúdio, né? Apesar de elas não participarem ali na mesa com a gente, elas ficam ali, né? Ali do lado, elas vão pacientemente, né? E elas têm sido realmente também um alicerce nas nossas vidas, né? Isso a do mesmo. Enéas, a esposa do Enéas, a Nina, a esposa do Ayrton, a Flávia, a minha, a Fátima, né? E de vez em quando também a minha sobrinha, a filha do Ayrton também, né? A Yasmin, ela também sempre vem, né? Quando pode, né? Então essas pessoas também, eles participam com a gente, nos dão apoio, né? Isso realmente é um incentivo para a gente continuar esse trabalho maravilhoso de estar levando, né, a palavra de Deus dessa forma. É isso aí, gente. Valeu, gente. Olha, e você só para encerrar, só para encerrar, assim, você que está ouvindo aí, né? Curta a nossa página, siga a gente no Instagram, siga nosso canal lá no YouTube, né? E se você tiver um testemunho para contar, entre em contato com a gente, né? Se você for de São Paulo, a gente vai levar você para o estúdio, né? Se for da Grande São Paulo. Se não houver a possibilidade, a gente faz o podcast online, mas assim, aquilo que Deus tem feito em sua vida, muita gente precisa ouvir, né? Pode ajudar a vida de muita pessoa. Então, entre em contato conosco, vem contar seu testemunho com a gente. Isso que eu ia falar. Para o pessoal falar com a gente que o seu testemunho vai ser bem-vindo, ok? Gente, valeu. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado por você ter assistido esses testemunhos, essas histórias. Valeu por você permitir nós entrarmos em sua casa, ok? E vamos aqui terminar a nossa live com velhinhos. Nem tanto. É isso aí, gente. Obrigadão. Amém. Tchau, tchau. Amém.